Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, vamos para as notícias aqui de hoje, né? A primeira notícia, que eu acho que é uma excelente notícia aí para todo mundo que é santista, né? Que o Atlético Paranaense tem interesse da contratação do Tassiano, tá galera? Do Atlético Paranaense do Santos. Meio-campista atualmente reserva no Peixe, poderia chegar para disputar a Série B. Sabemos que o Atlético Paranaense não vive um bom momento da Série B, né? Está no meio de tabela lá. Tá cada vez mais difícil o acesso, não tá conseguindo engrenar. E o Odair Hellmann, né, que já foi técnico do Santos, que hoje é técnico do Atlético Paranaense, acho que solicitou a contratação do Tassiano, tá? O Tassiano hoje ele é reserva do Santos, muito questionado pela torcida, entra muito mal nos jogos, até pela posição que ele joga mais avançado. Parece que ele não consegue usufruir da sua nenhuma jogada técnica que um meia ou um atacante de lado tem que fazer, né? E por isso o Santos pode abrir negociações, né? E diz as notícias aí que as negociações dele com o Santos seria com o Atlético Paranaense, que é ele por empréstimo até fim do ano, para jogar a Série B, e pagando metade dos salários dele, que chega a 800 mil reais. Sim, galera, o Tassiano ganha mais que o Roleiser. Acho que o Roleiser ganha 700 mil, 750 mil, o Tassiano ganha 800. Então o Santos ficaria com 4 milhões, 400 mil, e o Atlético Paranaense outros 400 mil. Já é um alívio para a folha? Sim, e também no Atlético Paranaense ele vai ter mais rodagem que no Santos, porque quem sabe no Atlético Paranaense desempenhando bem, ele consiga comprar. Chega no final do ano, eu quero comprar o Tassiano. Assim, o Santos não vai vender pelo que pagou. Não vai vender ele pelo que pagou, tá? Esquece, já é dinheiro perdido. Mas quem sabe o Santos consegue ali 10, 15 milhões de reais, consiga recuperar 30, 40, até 50% do que investiu. Porque perder já perdeu, galera. O Santos não vai conseguir vender o Tassiano por mais de 30, acho que foi 30, 32 milhões de reais e por nenhum clube, tá? Então o Santos tem que aceitar essa perca, mas tentar recuperar um pouco do investimento, que seja 30, 40, até 50%. Então já conseguindo esse empréstimo, já alivia um pouco aí de mais 400 mil da folha, né? Que se o Atlético Paranaense pagar metade, o Santos paga outra metade. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acham? Seria uma boa emprestar para o Atlético Paranaense? Eu acho uma boa, tá? E isso justamente porque ele vai ter rodagem lá e ele pode despertar talvez a compra do Atlético Paranaense ou uma compra de um outro clube, até porque vai estar com mais visibilidade, vai atuar, vai ter mais minutagem, né, jogando pelo Atlético Paranaense, tá bom? E vamos para a próxima notícia também, que é saída de outro jogador. Vamos ver o que o Sormani fala sobre isso. Seria sobre o lateral JP Sherman. Sair do Santos. Isso eu peguei agora há pouco. Agora há pouco. Por isso que eu demorei para gravar esse vídeo. Seguinte, gente. JP Sherman. O destino dele pode ser Portugal. Portugal. Entendeu? Eu não consegui apurar o nome do time. Não consegui. Também não consegui apurar em que condições. Imagino que o Santos não vai emprestar. Tá? Não vai emprestar. O Santos precisa de dinheiro nesta janela do meio do ano. Porque as contas são altas. As contas são altas. E o Santos precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Tudo bem, conseguiu tirar da frente esse problema do Arouca. E o Arouca lá, o presidente saiu xingando o Marcelo Teixeira, o Santos, etc e tal. Mas, enfim, faz parte do jogo, velho. Faz parte do jogo. Você nunca deveu pra ninguém? Não tá errado dever. Claro que tá errado dever. Óbvio que sim. Mas é uma questão de prioridade na vida, gente. O Santos, ele não tem dinheiro. Se ele começar a pagar todas as dívidas que ele tem pela frente, ele não paga folha de pagamento. É muito difícil, gente. É muito difícil a situação. A situação do Santos, que foi desgraçada pelo Andrés Rueda, caiu no colo do Marcelo Teixeira, que também poderia fazer algo melhor, e está tentando, mas ele pegou uma bucha, gente. Pegou uma bucha. Eu estou aqui para defender A, B e incriminar C ou D. Estou apenas para relatar para vocês o que está acontecendo. Se o Santos sair pagando todo mundo que ele deve, ele não paga a folha de pagamento. O jogador não ficar sem receber salário. O que é melhor? Pagar o jogador ou deixar ele pagar o outro? Deixa ele pagar o outro, entra com recurso na FIFA, no TAS, no caso, e empurra essa dívida do Arouca pelo João Bastos lá para frente. Aí lá para frente você paga. Ou então você pode entrar em acordo com o pessoal. Isso é natural, galera, que o Sormani tá falando, tá? Se vocês forem ver hoje, vocês viram o noticiário hoje, o próprio Atlético Mineiro soltou que o Palmeiras ainda não pagou, não sei se é parcela, uma parte que tinha que pagar sobre o Paulinho. O Palmeiras, cara, que tá nadando no dinheiro, com venda de jogadores, disputando um monte de competição, ganhando com premiação, um clube que tem o maior sócio torcedor do Brasil, tá com esse,
dá com esse empurra, empurra, imagina o Santos, entendeu? Começar a pagar agora. Porque como eu informei para vocês aqui, o Santos tem um representante em Portugal para tentar resolver essa parada, sem esperar o julgamento do TAS, fazendo um acordo com a Arouca. Mas enfim, gente, o que eu estava dizendo é o seguinte, o JP Sherman, ele é o jogador em quem o Santos aposta para fazer dinheiro nessa janela. Repito, tentei de todas as maneiras apurar para qual time ele poderia estar sendo negociado. Não consegui. Não consegui. A única coisa que a pessoa falou para mim foi o seguinte: o destino dele não deve ser a Inglaterra. Não, porque falou-se muito, né, do Chelsea, etc. Esquece. Não deve ser. Não deve ser. O destino dele deve ser Portugal. Tomara que dê certo, o menino precisa jogar. No Santos ele não tem espaço, ele não conseguiu se firmar no Santos, teve N oportunidades, já tem 19 anos, não é mais uma criança, e se tivesse que desabrochar e jogar no Santos, já teria feito isso. Já teria feito isso. Entendeu? Não consegue fazer. Não consegue fazer. Então, tomara que dê certo para o Santos, que precisa de uma grana, e para o Sherman, que precisa jogar. Então é isso, pessoal. Sherman pode ir para Portugal nessa janela no meio do ano. Não duvido nada o Santos tentando fazer um acordo, tá? Agora falou que precisa de dinheiro, mas talvez usar ele como pagamento pro Arouca. Sabe, seria 15 milhões lá o que o Santos tá vindo pro Arouca. Ó, tá o Sherman, às vezes o Arouca se interessa e zeramos a dívida do Baço, entendeu? O Santos não tem muito o que fazer, até porque se o Santos vender o Sherman, vai fazer isso, vai pagar o Arouca, então vai ficar meio que por elas. E o Sherman, talvez ele tenha evolução no futebol português, porque tirando os 3 clubes lá, é um futebol que te dá a oportunidade para você desempenhar bem, até porque as equipes lá, tirando as grandes, o desempenho é muito baixo, né? Estoril, Arouca, Braga, Setúbal, esses clubes aí, ele pode desempenhar muito bem e abrir oportunidades para outros clubes da Europa. A gente sabe muito bem, quem desempenha bem no futebol português tem tudo para ir para um grande clube para a Europa. Os clubes grandes de primeiro escalão da Europa, né? Premier League, Espanha, Alemanha. E Portugal sempre foi um celeiro para o resto dos outros países ali vizinhos, né? Então, o Santos seria uma boa, talvez, esse acordo. E quem sabe esses clubes vendendo futuramente, o Santos ganha uma parte, tem alguma parte do Sherman ainda, né? Talvez seja esse aí, o que o representante tente fazer lá em Portugal. Mas não é fácil, galera, não é fácil. Mas o Santos está tentando vender, como falei para vocês, do Souza, do próprio Sherman. O Santos vai tentar vender um menino da base, porque como os direitos econômicos geralmente é maior do clube formador, até por ser um da categoria de base, é onde o Santos pode ganhar dinheiro, porque sabemos que os jogadores mais velhos são fatiados, né? Então o Santos não arrecadaria muito. Só assim, nossa, Soteldo, o Santos vendeu bem, mas foi 50% do Santos. Os outros 50% é do Tigres, entendeu? Então por isso que agora o jogador como o Sherman, geralmente ele é mais 90% do Santos, e 10% dele, dos empresários representantes dele, entendeu? Então por isso que o Santos deve estar tentando de qualquer forma, o Sherman, que não vai quase conseguir jogar do Santos. Não desempenha bem nos treinos, teve muitas oportunidades, como o Sormani falou, não conseguiu desempenhar. Não sei se ele começou muito bem na Série B, depois despencou de rendimento. E ele perdeu a vaga pro Léo Godoy, né? Não foi porque o Léo Godoy estava bem, é porque ele estava muito mal. Ele conseguiu estar desempenhando pior que o Léo Godoy, que não é jogador de futebol, entendeu? E sabemos também que o Santos quer se livrar de mais o lateral direito, porque ele trouxe o Igor Vinícius e ainda tem o Sherman e tem o Aderlan. Então, provavelmente, o Santos quer se livrar mais um lateral, porque o Santos ainda não desistiu do Mike, galera. O Santos não desistiu do Mike. Se vocês forem ver vídeos aí de outros canais, o Mike ainda está na pauta do Santos, mas o Mike só aceita conversar porque ele está concentrado no Super Mundial. Acabando o Super Mundial, ele chegando no Brasil, ele vai abrir a conversa. Por isso que não tem nada definitivo ainda. Beleza, rapaziada? Então as duas notícias foram essas. A primeira é o Tassiano. Acho que é uma boa ali pro Atlético Paranaense. Uma pro Santos conseguiu aliviar um pouco a sua folha salarial, diminuir 400 mil ali, mesmo que se pague metade. E quem sabe a rodagem do Tassiano consiga depois uma venda futura nele. Óbvio, não vai ser pelo mesmo investimento, até porque ele já tem 30 anos e também não é um jogador que vale mais de 30 milhões. Só o Santos viu, só o Pedro Martins, sei lá quem trouxe ele na época, viu isso. E o Caixinha. Mas que o Santos recupere 30%, 40% do que investiu, né? E já seria uma boa. E o Sherman também o Santos conseguir vender, até também pro futuro do moleque, conseguir vender para uma equipe menor, que seja de Portugal, tudo, para ele conseguir jogar. Quem sabe ele evolua em outro clube. E no Santos vai ser bem difícil para ele, tá?
E as notícias por enquanto foram essas, tá, galera? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, o Sormani também fala sobre o Tassiano, tá? Tá lá no canal dele. E não se esqueça também de se inscrever no canal Santástico News, tá bom? Não se esqueça, curte, dê um hype e comente. Vocês verem no vídeo, independente de comentários bons, que eu não concorde, que eu não concorde, a gente tá aqui aberto para ver o melhor pro Santos. Óbvio que vai ter pessoas me criticando, falando alguns vídeos que eu falei, bem ou mal, que acho que tô puxando o saco de um, não puxando o saco de outro. Não é isso, galera. Aqui vocês não vão me ver sendo arrogante, ignorante, com ninguém, tá, velho? Eu vou aceitar opiniões distintas e a gente está aqui para aprender, tá? A gente aprende principalmente com os outros, não com a si mesmo, né? Então, mas eu peço aí, muito obrigado para vocês também que estão acompanhando o canal do Santástico News. Estamos crescendo aos poucos, igual eu falei para vocês, estou buscando uns 20 mil inscritos. E vocês sempre curtindo, comentando, dando hype, compartilhando o vídeo, vou conseguir chegar a esse número mais rápido, tá bom, galera? E mais uma vez, agradeço vocês e até o próximo vídeo.